bem-vindos a mais um episódio do Galos da Revolução. Né? Mais um. Mais um. E querendo ou não, hoje, duas presenças ilustres, segmento diferenciado, premium, né? E o Galos da Revolução, para quem não sabe, né, tá assistindo a gente agora aí, é onde a gente constrói, onde revoluciona as marcas. E aqui são histórias reais, né, Samir? Isso. São histórias que nós ajudamos a construir, tentando levar para frente essas marcas maravilhosas que aparecem por aqui. E querendo ou não, hoje a nossa marca é uma marca de peso aí. De autoridade dentro do segmento de Ribeirão Preto, né, aqui da nossa região. Vamos falar aqui referência? Sim, pode ser considerado referência, sim. Eu não vejo nem concorrente, eles estão me olhando. Exatamente. O que esses caras estão falando da gente e tal. Não, mas eu até... Pelo pouco tempo que a gente tem de convívio, a gente já percebe que é uma marca premium, né? Uma marca que é diferenciada. O próprio atendimento dele já fala por si só, né? Bom... Vamos apresentar, com certeza, né? Sejam bem-vindos aí, Roberto e Felipe. Obrigado. Prazer gente. Vocês. Opa, o prazer é todo nosso, a gente agradece. Conseguimos, né? Na agenda aí, né? Finalmente! Faz 2 meses tá marcado. E eu aqui... Você mandou mensagem na segunda, eu falei... Ai meu Deus. Sabe quando você tenta o dedinho abaixo ou não? Vê se vai ou não vai, será que vai, será que não vai, meu Deus. Será que deu algum pepino, mas graças a Deus deu certo. Sejam bem-vindos aí. Obrigado. Para quem não conhece, né, Felipe e Roberto da TuariCare, né? Isso, para quem clínica já veterinária conhece, premium, né? Sim. Principalmente para quem já conhece, né? Prestigiar os caras, pô. Com certeza. Se a gente fizer uma collab lá só com os colaboradores, já dá uma bombada. Já dá uma são participativos, hein, gente? Olha, a gente acompanha de perto ali, são bem participativos. A gente vai falar um pouco sobre isso, por quê, né? Porque é tão difícil hoje, né? E querendo ou não, todos são, sem exceção. Eu acho que conheço alguns até de nome, a maioria até de vista, mas sempre participativos ali nas redes sociais, né? Legal. Isso é muito importante. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, brevemente aí, né, no sentido de quem é o Felipe, quem é o Roberto, e já idealizando e colocando o contexto, como que surgiu, né, a TuariCare, né, da onde que veio, quem que foi, onde que veio a ideia, o porquê, como, e que não são só os dois, né? Lá no início, lá, como é que foi essa história? Isso aí. Vai lá? Eu começo? Pode começar. Tá, meu nome é Felipe, sou veterinário, formado em 2009. E desde a faculdade ali eu fui trabalhando um pouquinho a área da parte da anestesia, cirurgia. Desde o 2º ano de faculdade a gente começou a direcionar mesmo a faculdade para a área de anestesia e cirurgia de pequenos animais, né? Cão e gato, no caso. E me formei em 2009 em São José do Rio Preto, junto com o Roberto também. A gente era de turmas diferentes, mas a gente já teve um contato ali na faculdade. E depois, em 2010, eu vim para Ribeirão e comecei a trabalhar aqui. Trabalhei bastante tempo numa clínica aqui. Voltei para São Paulo, na época a minha família morava lá. Fui para a parte de empresarial, dentro de uma multinacional, mas acabei voltando para a clínica. Achei que era meu lugar aqui na parte clínica, né? E depois, em 2015, a gente começou a fazer um trabalho de volante, né? Saiu da clínica que a gente trabalhava e começou a prestar serviço nas clínicas parceiras com a parte de anestesia. E isso foi crescendo. Conhecemos bastante clínicas aqui dentro de Ribeirão Preto. O nosso serviço começou a ter uma alta demanda também. E no meio do caminho a gente foi se alinhando ali, foi começando a alinhar, eu com o Roberto, Simone com a parte de odonto, né? Alinhando e formando uma estrutura de uma empresa mesmo. E mais para frente a gente conseguiu criar ali a parte física, que daí a gente toca num momento mais para frente aí. Mas é mais ou menos essa a minha história. Sou veterinário formado em 2009 em Rio Preto, São José do Rio Preto. E estamos aí já faz 15 anos. Só uma dúvida. Quando você foi para São Paulo e trabalhou em multinacional, foi na área ou foi totalmente... Foi na área. Foi dentro de uma...
Foi dentro de uma empresa multinacional que trabalhava com animais de companhia, né? Que são cão, gato. E eu fui para lá galgando alguma coisa administrativa. Sempre gostei dessa parte administrativa, desde a faculdade ali. Meu pai tem muito contato com essa parte administrativa e aí eu sempre li muito, sempre estudei muito sobre isso, né? Lá eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios em São Paulo, quando eu estava lá nesse período. E então foi foi dentro da área, sim. Só que ali abriu bastante o leque dessa parte administrativa, né? De entender o que é negócio. Melhor, né? Sim, lá dentro, ainda mais dentro de uma multinacional, né? Você tem vários setores para várias áreas da empresa, né? Então, você tinha que trabalhar junto com o marketing, tinha que trabalhar junto com atendimento ao cliente, tinha que trabalhar junto com estratégia, a parte financeira. Então, a gente foi algo que me ajudou bastante aí a ter um entendimento do todo ali, do negócio, né? Fora a pós-graduação também, que ajudou bastante ali na parte mais técnica, né? A gente conseguir ter ferramentas para administrar, né? Então, isso ajuda bastante. E você, Roberto? Bom, sou Roberto de Bortoli. Me formei junto com o Felipe, como ele já adiantou, lá em São José do Rio Preto em 2009. Desde a época da graduação já tinha... o meu maior interesse era em oftalmologia, né? Até meu orientador na época era o oftalmologista amigo, né? Até hoje. E em 2009 saímos da faculdade, eu fiz a residência lá em São José do Rio Preto, junto com a residência uma pós-graduação, e aí depois viemos para Ribeirão. Reencontrei o Felipe, a gente começou a trabalhar junto. E aí, em 2014, 2015, a gente começou a fazer esse serviço de volante. E, como ele já adiantou, depois a gente foi estruturando essa empresa que hoje existe na parte física, né? Então, hoje eu sou responsável pelo setor da oftalmologia lá, conto com uma equipe de outros profissionais que trabalham exclusivamente com oftalmologia. E a gente tem se dedicado cada dia mais em melhorar os cuidados aí com os pacientes e através da melhora aí com as pessoas lá dentro da clínica. Ia chamar de Dr. Betinho, né? Olha o Dr. Betinho. Os Betinho. Dr. Betinho. Dr. Betinho. Fiquei sabendo Esse que é muito querido. O pessoal gosta muito. O pessoal é muito apegado. As postagens, né? A gente tá exatamente. Dr. Betinho. Muito. Betinho, acho que não é por causa do tamanho, né? Ninguém falou assim. Não é por causa do tamanho, gente. Não, que ele atende sentado normalmente. O povo acha que ele é baixinho, tá, gente? Os 2 metros dele, né? E vocês tocaram num ponto na questão do atendimento volante, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais de como funciona e vocês acham que todo início é realmente o atendimento volante para quem está começando agora, por exemplo? Bom, da nossa parte, as coisas foram fluindo, sabe? Nada que a gente escreveu, que a gente teve muito como meta, sabe? As coisas foram acontecendo. Então, desde o princípio, acho que o que nos uniu, eu e o Felipe principalmente, a Simone, que é a esposa do Felipe, que é odontologista, foi a maneira de trabalhar, o jeito de tratar os tutores, o jeito de tratar os animais. E daí a gente desenvolveu, mesmo que sem querer, algo que tem como característica nossa. A gente desenvolveu uma metodologia de trabalho, mesmo como volante, né? E depois a gente viu uma necessidade de aplicar isso dentro de um ambiente nosso. Não necessariamente a pessoa precisa, né, o profissional hoje precisa iniciar com atendimento volante. Mas o nosso curso, o nosso caminho, né, de trabalho, de vida profissional, ela se cursou dessa forma. Então, veio lá, no meu caso, com a residência, do Felipe com essa pós-graduação lá em São Paulo, da Simone também com a residência e pós-graduação. Aí a gente foi estruturando, desenvolvendo as coisas, trabalhando com isso no nosso dia a dia e viu a necessidade dessas clínicas que estavam abrindo, ou mesmo clínicas antigas que estavam em Ribeirão, que não tinham os profissionais das nossas áreas, né? No caso do Felipe, anestésio, no meu caso, oftalmo,
no caso da Simone, a Odonto. E aí essas clínicas precisavam de parceiros de trabalho lá dentro, né? E aí, através de indicações da própria clínica que a gente trabalhava com os donos, né? Os gerentes dessas clínicas que tinham parcerias com essa clínica que a gente trabalhava fixo, a gente começou a fazer o serviço volante, que nada mais é que começar a atender em outras clínicas através da sua especialidade. Então, por exemplo, se você tem uma clínica veterinária, precisa de um oftalmologista, eu vou até lá, atendo essa consulta, se necessário, a gente faz a cirurgia por lá também, principalmente quando a gente não tinha o espaço físico nosso, toda essa gestão profissional, todo esse atendimento era feito nessas clínicas parceiras. Então, lá, 2016, 2017, a gente andava, eu na parte de oftalmologia, o Felipe acho que acredita um pouco menos, mas eu chegava a andar 40, 45 clínicas por mês em Ribeirão. Então, Ribeirão e região, né? A gente atendia a região toda, então tinha dia em 6 clínicas. Era bem corrido. É uma média de dois atendimentos por dia, vamos pensar assim. Não, de duas clínicas, 45, né? 20, Só que assim, depende do dia. 45 clínicas no geral, só que tinha clínicas que eu ia 3 vezes na semana. Isso que eu ia comentar. Então era todo dia, assim, 4, 5 clínicas, 6 clínicas. Andava bem, hein? Andava bastante. A vida era corrida. E foi uma escolha... a vida levou vocês a isso, né? Que nem o Rafa comentou, perguntando se é o caminho. Não é o caminho. É que vocês viram a oportunidade, vocês viram esse caminho e aderiram a ele, né? Isso. E através deles que vocês perceberam esse buraco no mercado ali de vocês para chegar a montar a Atuare, né? Prestar atenção nessas dificuldades, não é dificuldades, mas essas faltas que as clínicas têm dentro delas mesmo, porque eu sou dono de pet, sou pai de pet, então eu sei o quanto é difícil você achar um oftalmo especializado para pet, um odonto especializado para pet, ter a confiança. Então, na Atuare Care tem a confiança que é. E eu, vida inteira, com a minha mãe, com os meus pais, comigo agora, a vida inteira eu sempre tive pet. E é muito difícil a gente conseguir achar essas especialidades. Na verdade, você tem assim uma diferenciação da veterinária, eu acho que antes e pós-pandemia, como muita coisa no mundo, né? Mas antes da pandemia, a gente tem uma veterinária ainda que é o que você estava falando. Eu levo no clínico geral, que é aquele veterinário do bairro ali, e ele faz tudo o que precisa fazer e ele resolve da maneira como ele está resolvendo. A veterinária, ela está encorpando, né? A gente fala assim. Então, assim, o que a medicina passou há 30, 40 anos atrás, a veterinária está passando agora. Então, os veterinários saem da faculdade, eles se formam e eles já vão buscar uma especialidade. E isso é a fase que a gente está. Então, assim, antes era difícil você achar um especialista, hoje está começando a ser mais fácil. Sim. Então, antes, o que a gente fazia? A gente saía e ia para alguma clínica trabalhar como veterinário clínico geral. Dificilmente eu saía da faculdade, já entrava numa pós-graduação e já ia fazer uma especialidade, que foi o que a gente passou. Isso a gente está falando de 2010, vai. Não é nada absurdo, 15 anos atrás. Hoje não, hoje os veterinários eles se formam e já vão buscar uma especialidade logo no início. Então, eles já saem da faculdade, já vão para uma pós-graduação e aí eles vão fazer alguma coisa diferente ali em alguma área que eles acharam mais atrativo. Então, a nossa história, ela vem conforme a história da veterinária. A evolução da veterinária. Sim, do próprio tutor, isso, né? Até, né? E hoje, pós-pandemia, o que a gente vê, né? Na pandemia em si, o setor da veterinária cresceu bastante. Por quê? Porque você tem uma relação mais direta ali do animal junto com o tutor, que ficava fora de casa e depois ele ficou dentro de casa com ele. E aí ele começa a se ligar mais, ele começa a entender mais. A parte digital também, eu acho que pós-pandemia aumentou muito, live, conhecimento, procura de conhecimento. Então, isso veio mudando. Então, hoje, você me perguntar se tem que ser necessariamente um volante? Não, hoje mudou bastante.
Hoje mudou bastante porque a gente ia para clínicas, a gente fazia atendimento em clínicas como volante, que eram clínicas que não tinham uma estrutura, que era clínica de bairro ali, que só tinha um veterinário, então ele não tinha essa estrutura. Hoje você tem a entrada de grandes Nomes da marcas, né, com poder aquisitivo muito alto, que ela vem e monta um hospital já. E esse hospital ele já tem, igual no Humano, ele já tem as especialidades. Então, você consegue trabalhar dentro de um centro desse, né? Que antigamente não tinha isso. Antigamente, você tinha clínicas que foram crescendo aos poucos, você tinha até alguns profissionais, mas faltava profissional na área. Eu lembro, comecei a fazer volante em Ribeirão Preto. Se tivesse 10 anestesistas em Ribeirão Preto inteiro, era muito. Era muito. É isso que eu ia perguntar. Hoje tem, assim, num grupo que eu tô lá, acho que tem mais de 40. Tá? Numa evolução ali de 10 anos. Aí a tendência é aumentar. A gente estava num congresso mês passado, falando mais da parte administrativa, né? A gente tem quase 600 faculdades de veterinária no Brasil. Esse ano, a estimativa é de quase 22 mil formados. Saindo para o mercado. Então, assim, é absurdo. Estados Unidos, você não tem 40. Não chega a 40, 30, 40. No mundo não tem o que a gente tem, entendeu? Então, assim, é um mercado que vem mudando, vem sofrendo bastante mudança. E a gente tem que entender esse contexto mercadológico. Para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, como que a gente vai fazer, para começar a dar um entendimento de marca mesmo, né? O que é a Atuari, né? O que ela faz, quanto tempo que ela está no mercado, o que é o diferencial dela, Então, é algo que a gente tem que entender o contexto histórico da própria veterinária no país. E aí você tocou num ponto muito importante, alguns números que eu até não sabia. Dessa nova geração, né? Da nossa geração, vamos pensar assim, uma antes, uma depois, vamos pensar nesse sentido, né? Porque a gente fala de nova, tá nascendo a nova agora, né? A gente nem sabe como é que vai funcionar. A última está chegando aos 18 agora. E quando eu olho, né, principalmente ali, os seus clientes, porque algumas vezes já fui lá, e quando eu olho os colaboradores, a gente está falando na mesma geração, talvez? Se for pensar, a gente está falando de várias gerações. Várias gerações. E aí, vindo esses 22 mil aí que você falou, né? O que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês... Porque você falou uma mudança de mercado nos últimos 10 anos, uma evolução muito grande. A gente está falando de uma revolução também? E, principalmente, qual que é o impacto que justamente essa nova geração traz para o trabalho de vocês? Cara, assim, isso é tema de congresso, tá? Só para vocês entenderem. Isso foi um tema do congresso que eu estava no mês passado. Porque a maioria das pessoas que têm uma clínica, elas estão numa fase de idade que é geração X, Y, tá? Baby boom, são essas pessoas. E aí vem essa nova geração, que são os millennials. E aí você tem todo um contraste na forma de fazer as coisas, na forma de entender a vida, entendeu? Então, assim, a gente trabalha... E isso a gente passou na pele, né? Fala assim, como que eu vou lidar com isso? Porque o que a gente sempre conversou... Cara, se fosse na minha época, a gente faria assim, assim, assado, desse jeito, dessa maneira. Eu vou para cima, eu vou trabalhar, independente da hora, independente do coisa. Eu vou renegar minha saúde aqui, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Tinha um pouco da receita, vai, um pouquinho. Mas não a receita, mas tinha, né? Natal, plantão você faz? Faço. Ano novo faço, carnaval faço. Então, assim, e muda muito. Então, essa nova geração que a gente trabalha é totalmente diferente. E a gente, no começo, a gente reclama, né? Depois, a gente tem que entender que, assim, isso é o novo. Ou a gente muda a nossa forma de pensar, ou a gente não consegue administrar nada. Ou não consegue nem ter relacionamentos pessoais com a nova geração.
Porque muda completamente, muda totalmente. Os costumes que você tem não são os Justamente. mesmos, A valores, forma de trabalho, forma tá? de pensar. Forma às de vezes. pensar. Necessidade para cada um Isso. individual, né? Física mesmo, que hoje em dia eles têm. Antes a gente não dava tanto valor para certas coisas pequenas, hoje é o mundo deles, aquele negocinho desse tamanhozinho é o mundo diferente. deles. E não tá errado. Não, Porque não. a hora que a gente começa a olhar assim, às vezes o errado era a gente, né? A forma como a gente fazia. Pra Porque nós era fácil. É, né? não, é fácil assim, mas só que isso me custou Custava muitas bastante, coisas. Pagou pedágio, né? Muitas coisas. Pagamos Então, assim, pedágio. custa a parte familiar, filhos, custa a parte, os dois têm filhos, então, assim, custa a parte de saúde. Então, assim, foi um período da minha vida ali de quase 10 anos que, cara, acordava super cedo, dormia super tarde, porque estava trabalhando, rodando. Quantas vezes não saímos de clínicas 2, 3 horas da manhã fazendo cirurgia, tinha que acordar às 8, tinha que estar na outra. Então, assim, final de semana a gente estava trabalhando direto também. Então, isso custou algumas coisas, né? Então, eles não estão 100% errado. E hoje a gente corre atrás desse prejuízo dos 10 anos atrás, né? Que é uma coisa que eu até ia comentar. Eu era incentivado pelo meu pai a ralar, a trabalhar pra caramba. Tipo assim, se o patrão pedir pra você ficar até 3 horas da manhã, cara, ia voltar, fica e tal. Eu fui incentivado assim. E na minha área, eu gosto disso, sabe? A minha área da publicidade, da criação, é muito gostoso isso. Se passar a madrugada, já fiquei com equipes na madrugada trabalhando, e 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, a gente tinha que voltar. Para nós é uma maravilha. Hoje eu viro para o publicitário, por exemplo, nossos colaboradores, tem alguns colaboradores que a gente passou, que a gente vira e fala assim, cara, vou ter que ficar até mais tarde. Aí deu ruim. Bate o ponto e vai. E tal. Não pode nem falar. Não, jamais. E vocês falaram muito alguns termos aí de consistência de atendimento, do boca a boca, da confiança, né? Algumas palavras aí que são chaves. E eu queria entender um pouquinho quando foi o divisor de águas, porque não bastava ser só técnico, não bastava ver só nessa loucura, né? Vou falar essa palavra de volantismo, né? Só no volante. Quando que foi esse divisor de águas? E aí a gente está falando realmente da Toalha Care, de construir a marca. Quando que foi esse divisor de águas? Foi o estalo que vocês falaram assim, agora é a hora. Acho que a gente viu a necessidade conforme foi aumentando o nosso fluxo de atendimento, de procedimento. Outras pessoas começaram a trabalhar com a gente, mesmo a gente fazendo o volante. E a gente viu que sem uma estrutura física, a gente ficava muito na dependência de outras clínicas para atendimento, para as próprias cirurgias. E nem sempre isso era bem visto pelas clínicas, porque, querendo ou não, você está meio que tomando o espaço da clínica que já tem o seu próprio movimento lá dentro. E aí vou citar exemplos, né? Às vezes a gente precisava operar paciente, e na oftalmologia quase sempre é emergencial, então tem que operar no mesmo dia, não tem como deixar para o dia seguinte ou marcar para a semana que vem. A gente esperava acabar os atendimentos, muitas vezes tinha cirurgia nessas clínicas parceiras, a gente esperava acabar essas cirurgias e iniciava a nossa cirurgia em si. Por isso que todo dia ou quase todo dia a gente saía 10, 11, meia-noite dessas clínicas. E aí, fora isso, a gente viu que os clientes em si, eles se sentiam mais confortáveis em clínicas que a gente tinha costume em ir. Então, eu criei algumas parcerias com clínicas fixas. Então, eu ia de segunda numa clínica, terça em outra, quarta e sexta em outra clínica. Alugava essas salas de atendimento, nesses ambulatórios, e o centro cirúrgico também. E a gente viu que o pessoal gostava. Então, segunda, tenho certeza que você vai estar em determinado local. Então, para me procurar, às vezes não consigo por telefone, ir até a clínica e sabia que eu estava lá. E aí a gente, conversando, o Felipe da parte administrativa, enxergou isso muito melhor que eu. Encontrou um prédio para a gente montar essa clínica próximo de onde a gente tinha a maior demanda de clientes em Ribeirão, que é no Alto da Boa Vista. Uhum. E é fácil acesso, etc. E acabou dando certo. Foi a partir disso. Isso surgiu em 2018, 2019, né? A marca, né? Na verdade, assim, a ideia. Então, assim,
Em 2000, só para contextualizar e colocar uma cronologia. 2015, eu montei uma empresa para prestação de serviço. Montei a empresa mesmo, registrei a empresa, toda a parte contábil. Em 2017, eu e o Roberto, a gente operava muito, e aí eu conversei com ele e a gente se uniu. Então, ele entrou dentro dessa empresa em 2017. E aí a gente fazia muita cirurgia, conversava muito atendimento, os dois se ajudando ali na empresa. A gente teve um crescimento muito grande, né, exponencial ali na parte dos atendimentos, tanto oftalmo quanto parte de anestesia. E aí em final de 18, começo de 19, ali a gente começou a conversar sobre essa necessidade, né? Porque é justamente isso que o Roberto estava falando, a gente dependia do serviço dos outros para fazer o nosso serviço. E às vezes a forma como as pessoas faziam, a forma como era gerida a clínica ali, às vezes não batia muito com aquilo que a gente idealizava, né? Eu falo, clínica veterinária, antes de pandemia, sempre foi aquela, normalmente, né, na maioria, sempre foi aquela casa que começou e aí começa a colocar de um jeito ali, começa a puxar daqui, começa a ter a necessidade de aumentar ali, de não sei o quê. E na minha cabeça, a parte estrutural da clínica, ela fazia muita diferença, principalmente para o meu serviço. Então, assim, a parte anestésica, se eu não tiver um centro cirúrgico bem montado, bem estruturado, com equipamentos que não consigo fazer volante, que eu não consigo levar esses equipamentos. São equipamentos de 30, 40 quilos. É um carrinho de anestesia que me dá outro tipo de qualidade de serviço. Eu não consigo levar isso para um lado e para o outro. Então, eu preciso ter um lado talvez físico. A perda disso também, né? Então, assim, a gente começou a entender que, não, a gente precisa de um espaço físico. E daí, em 2019, a gente rodando ali, conseguiu achar um prédio. 2020, começamos a reforma. No meio da pandemia, em 2021 a gente conseguiu montar a clínica, né? E nesse meio do caminho ali entre a construção, a gente foi construindo a marca. Então, foi pensando em nome, foi conversando coisas. Antes, a gente chegou a fazer até um planejamento estratégico ali para a questão de como seria lá dentro da clínica, como seriam os serviços, os processos, como seriam definidos. Então, isso foi coisas que foram ajudando a montar, né? Uma coisa que eu vou falar aqui que eu acho que é muito importante e que eu vejo que falta muito hoje, o que me ajudou, tanto os cursos que eu fiz da parte administrativa, quanto as consultorias que eu fiz, que a gente fez também, o Roberto fez junto, é planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Eu entender quem eu sou, o que eu faço, e entender o mercado que eu estou inserido. O que ele precisa, qual que é a transformação dele, qual que está sendo a mudança dele, para eu começar a construir alguma coisa que entregue alguma coisa, uma necessidade para esse mercado. Problema, exato. Tá? E assim, o brasileiro ele não gosta de planejamento estratégico, ele não entende planejamento estratégico, ele vai levando a vida. Então, a maioria das pessoas, não, vou me levando. Vivo hoje. Tá dando certo, né? A veterinária me levou para esse caminho. Então, de volante eu fui para isso, para não sei o quê, e aí eu vou deixando a vida me levar, né? E aí, a hora que o mercado muda, do jeito que está mudando, da forma como está mudando, em 5 anos a gente tem uma mudança no mercado veterinário gigantesca, todo mundo está perdido, todo mundo olha assim e fala, e aí, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Faz 30 anos que eu faço da mesma forma e agora tá tudo diferente. Por quê? Porque você não parou para pensar, não parou para entender, não parou para compreender, não parou para entender que a geração que está vindo é diferente da sua, não começou a pensar que o mercado que está inserido é totalmente diferente, que a relação entre o responsável do animal e o animalzinho mudou completamente. Entendeu? Então, assim, é filho. Hoje é filho. É filho, entendeu? Então, assim, eu estou tratando o filho da pessoa, não estou tratando... um pet. O cachorro de 20 anos atrás que ficava no quintal, entendeu? Que comia resto de comida e vivia a vida dele ali tranquilo. Exato, era para proteger a família. Eu estou tratando o filho da pessoa que dorme com ela, que tem um apego sentimental muito grande, e a gente vê histórias que chegam lá para nós no consultório de como que o animalzinho mudou a vida daquela pessoa, entendeu?
Como que, ó, eu estava numa depressão profunda, eu coloquei esse animalzinho na minha vida, mudou completamente. Ó, eu perdi um filho e esse animalzinho era do meu filho, entendeu? Então, assim, a hora que você vai entendendo essas coisas, você vai falando, meu, peraí, tá diferente, é outra relação. E a hora que a gente tem um pet também, como os meus, infelizmente, faleceram, né? Mas eu tive o pet, o Bud, que foi o meu primeiro cachorro, que era um labrador, é meu filho, foi meu filho, eu falo, foi sempre meu primeiro filho. Então, assim, ele viajava comigo, ele passeava comigo, ele dormia comigo, ele era meu companheiro. Então, a gente começa a entender que o animalzinho ele tem uma relação totalmente diferente do que simplesmente o que era 20 anos animal, atrás. né? Ser o pet da casa, né? Eu acho que a maior mudança que hoje eu vejo no mercado de vocês é justamente essa. Essa humanização do animal, do pessoal criar esse vínculo emocional tão forte com o animal. Antigamente tinha, meu pai é super apegado aos cachorros, mas você vê que ele sabe que é um cachorro, sabe? Ele Sim. tem essa separação. Sim. Tipo, não é um filho, ele ama, ele trata muito bem, ele faz carinho, tudo, mas ele tem. A minha geração, eu já percebo que não tem essa divergência tão grande. A gente já acha que é um filho, igual você falou, interpreta como um filho mesmo, parte da família. E isso tem que estar na nossa mente como veterinário, como entender que essa relação ela é diferente, entendeu? Porque, querendo ou não, na faculdade, a gente... Acho que até o médico, ele olha o paciente, na maioria das vezes, você está tão acostumado com aquela rotina de, eu faço cirurgia, eu entro no centro cirúrgico, eu faço anestesia, eu entubo animal, eu estubo animal, que você começa a perder essa noção. E a hora que o tutor chega na clínica, ele fala assim, nossa, eu estou super apreensivo que eu vou dar meu filho para você anestesiar. Entendeu? E pode acontecer alguma coisa, ele pode não voltar. Então, você tem que entender que, assim, todo tutor tem uma relação diferente com aquele animalzinho. E que eu tenho que entregar isso para o tutor, né? Uma confiança. Falar, não, pode me entregar que eu vou devolver ele para você, na maioria das vezes, quando é coisas eletivas, quando não tem nada emergencial, uma situação mais complexa, né? Então, assim, o veterinário tem que ter essa leitura, né? Tirar o automático de lado, que é o trabalho que ele faz, principalmente, eu falo na minha parte da anestesia, eles sempre chegam lá todo apreensivo, não dormi direito, tô ansioso. Então, assim, eu tenho que entregar um pouco de confiança para eles, eu tenho que entregar que eu sei o que eu estou fazendo, tenho que conversar com eles e entregar alguma coisa que vai além do meu serviço, né? Tinha que ter psicologia na grade de vocês aí. Mas psicologia, administração, tudo. Um dos diferenciais assim nossos lá é justamente isso. Nosso trabalho em equipe, o jeito de pensar e conduzir os casos, como o Felipe estava falando, vai além do entendimento ali da patologia, do problema que o animal se encontra naquele momento. E sim, muitas vezes, a forma como conduzir isso com o tutor, sabe? Porque no meu caso, na oftalmologia em si, eu dependo 100% do pós-operatório do tutor. Então, se ele não estiver junto comigo no tratamento, se ele não entender a necessidade daquele tratamento, e que muitas vezes é chato, porque é colírio de 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, uso do colar protetor, que é aquele abajur que é ruim pra caramba, né? Ninguém gosta. Se ele não estiver junto e entender a necessidade disso, você não souber ter essa leitura do tutor, para saber como abordar cada tutor dessa maneira diferente, muitas vezes você não vai ter sucesso no tratamento justamente porque ele não fez o tratamento, não porque ele não quis, mas porque ele não entendeu a sua maneira de comunicar com ele, sabe? Isso a gente tem em comum lá na nossa clínica, a gente trabalha muito isso com os nossos colaboradores, com todos os prestadores de serviço para falar a mesma língua, sabe? Eu acho que é um diferencial importante, assim, para a percepção, você tem que ter a percepção, né? A hora que você recebe esse tutor, você consegue ter que fazer uma leitura desse tutor sem ele falar uma palavra, entendeu? Então, a forma como ele está se posicionando, a forma como ele chegou.
Então, assim, às vezes a gente brinca, né? Às vezes tem um tutor que chegou lá, que ele tá com pressa, ele tá olhando no relógio, e quem mandou foi a mulher dele trazer o cachorro, entendeu? Você percebe que ele não é o dono, né? Ele é só... Então, assim, eu tenho que ter uma comunicação diferente do que com a esposa desse tutor, entendeu? Então, assim, eu tenho que falar de uma forma diferente. Não adianta eu ir lá e querer explicar tudo minuciosamente, da melhor maneira possível, não sei o quê, porque o cara tá com pressa, o cara não queria estar ali, ele foi mandado ali, entendeu? Da outra maneira, você tem tutores que chegam lá que querem conversar, que querem entender o que está acontecendo, o porquê que aconteceu, o que aconteceu, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, entendeu? Então, essa leitura do tutor responsável, né? Hoje está mudando a terminologia, responsável do animal, é muito importante. Só que para eu fazer isso, eu tenho que sair do automático. Sim. Entendeu? Porque senão eu começo a tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu faço uma receitinha de bolo. Ainda mais a gente que está... Não, eu tenho que entender, eu tenho que conversar, eu tenho que trazer... Às vezes, começar a conversar sobre coisas aleatórias do animal para entender qual que é a conexão desse responsável com aquele paciente, entendeu? Esse é um dos pontos que torna a Atuari Care referência e todo mundo adora vocês, todo mundo gosta muito do atendimento de vocês. A gente acompanha nas redes sociais, né? Como vocês são os nossos clientes, a gente acompanha, a gente percebe. E é visível essa situação de interpretar. Não, e posta sem pedir. É uma curiosidade que eu tinha, né? Eles postam, né? Porque se deixar posta o dia inteiro, né? Os tutores. E aí, são esses processos que fazem a diferença? É esse cuidado, é esse zelo? Eu acho que é essa palavra, cuidado. Esse cuidado que a qualidade de serviço o mínimo. O nome da Atuari Care significa isso, né? Realizar cuidados. Tá? Então, Atuari vem do italiano, que é realizar, e o care é cuidado. Cuidados do inglês. Né? Então, na essência, é isso que a gente realizar cuidados. E esses cuidados, eles hoje em dia, não é só com o animal. Né? Esse cuidado ele tem que ser realizado com o tutor, com o responsável daquele animal. E eu falo isso por conta própria, por experiência própria. Né? Eu tive uma situação com a minha filha mesmo, quando ela tinha 3 anos de idade, que ela teve um problema muito sério, quase veio a falecer. Meu Deus. E a hora que você está dentro de uma UTI, de um hospital... Tá todo mundo focado em cuidar do paciente, dela, cuidar dela. Só que eles esquecem que tem um pai e uma mãe por trás, tem uma família por trás que se não estiver bem, emocionalmente totalmente abalada. Momento tá destruída, entendeu? Tá destruída. Então e qual que é a diferença, por exemplo, na hora que você fala de grandes hospitais aqui no Brasil, Einstein, Sírio-Libanês, hospitais de referência? É a humanização e o cuidado não só com aquele paciente. Porque aquele paciente, para eles, ele entende que o cuidado para aquele paciente ali, o que eles estão fazendo é o essencial, é o básico. É o básico que eles têm que estar fazendo. Agora, o cuidado com a família daquele paciente, aonde eles estão, a forma como está sendo conversada, a forma como está sendo exposta, a forma como estão trazendo informações, que é o que faz a diferença, né? Então, eu tenho isso muito com a gente lá dentro. Não adianta eu fazer um trabalho, eu ser um ótimo profissional, um técnico excelente. Eu sei todas as doenças, eu li todos os livros, eu sei a fisiologia de todo paciente, eu sei como que funciona, e eu não consigo conversar com o tutor. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo entender qual que é a relação que está acontecendo ali, entendeu? Então, isso faz muita diferença, né? E aí a gente foi montando isso, foi criando isso. Você vai ver, se vocês entram em contato com a Atuari, por exemplo, no WhatsApp, não é um robô. É uma pessoa. É uma pessoa, tá? E isso mudou o jogo para nós. O dia que a gente entendeu que a gente tinha que ter uma pessoa só responsável por comunicação no WhatsApp, entendeu?
Por quê? Porque ela está ali full time, ela responde rápido. Hoje o ser humano ele é ansioso, né? Ainda mais com as redes sociais. Então assim, eu preciso para ontem. Se eu mando uma mensagem e ninguém me responde, eu fico aqui olhando pro celular. Eu tiro o celular e fico olhando. Responda 2, 3. Ninguém merece, né? E aí eu me coloco no lugar. Toda vez que eu tenho esse atendimento robotizado, cara, pô, eu já respondi tudo isso. Aí chega lá a pessoa para me responder depois de 5 minutos, ela me pergunta tudo que eu já respondi no robô, entendeu? Então, isso faz diferença, você conversar com uma pessoa. E é muito legal você ver o feedback, porque os clientes, eles chegam na clínica, você que é a Eliane, você que é a Brenda, você que é a Lavínia, eu conversei com você, nossa, que legal te ver, te conhecer, entendeu? E quanto que isso faz diferença para o nosso público, né? Para as pessoas que vão até aqui. A gente tem um trabalho que chama Social Selling, o Rafa já deve ter comentado com vocês. Faz com a toalha, né? Tá fazendo com eles? Eu não lembrava disso, eu ia perguntar até. Mas a diferença que a gente tem na recepção da galera, quando a galera recebe uma mensagem, oi, tudo bem, cara? Vi seu comentário, vi que você postou isso, interessante, legal, se precisar de uma ajuda, conta com a gente. O retorno disso, porque não necessariamente tem um retorno de venda ou retorno em fechar um negócio ali, mas o retorno ali de proximidade, quando a pessoa tiver um problema, quando a pessoa precisar de alguma solução que você tem, ela vai ficar inclinada a trazer para você que ela teve uma boa experiência, ela teve uma boa tratativa ali. Faz uma diferença muito grande. E vocês medem isso, essas respostas, essa satisfação do cliente, ou é mais feedback ali do dia a dia? Em relação a respostas do WhatsApp, eu falo. No dia a dia. No dia a dia. A gente tem um pós, né, também. Tem uma pesquisa de satisfação, pós-atendimento, alguma coisa assim? Não, a gente não faz essa metrificação desse pós, né? A gente sabe por quê. Aqui eu vou ser muito sincero com vocês, tá? O marketing a gente está fazendo há cerca de... Um ano. Não. Vai fazer ainda. Estamos em setembro. Estamos em setembro, 9 meses. Tá? Exatamente. Então, assim, e aqui tem todo um porquê disso, né? Então, quando a gente montou a Atuare, a gente era volante, fazia os atendimentos, fomos para dentro da clínica. Para a gente foi diferente. Então, assim, a gente agora tem uma clínica, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem funcionários que a gente tem que nortear, que a gente tem que mostrar. Para a gente também, falar assim, e agora? Eu continuo fazendo volante, eu fico na minha clínica parado, eu faço os dois, o que eu faço, o que eu deixo fazer? Vou pro operacional, só administro... Foi tudo diferente. Vez, E aí, a hora que eu olhei isso, eu falei, cara, tem muita coisa que a gente tem que ajeitar antes de... explanar isso. Então, por exemplo, eu lembro, a gente abriu a clínica e entrou. A gente não fez inauguração, não fez nada. Simplesmente foi trabalhar. Fomos trabalhar, que é o que a gente sabe fazer, o que a gente estava acostumado a fazer, né? Legal, né? E a hora que você entra na clínica, você começa a entender que, nossa, tem muita coisa que eu tenho que ajustar, muita coisa que a gente tem que fazer diferente, muita coisa que a gente tem que ajustar na gente, muita coisa que a gente tem que ajustar na galera que está trabalhando ali. E aí eu olhei para isso e falei, todo mundo batia no marketing. Nossa, vocês têm uma estrutura legal, cara, bate no marketing, faz isso, faz aquilo outro. E eu falei, cara, não tá na hora ainda, não tá no momento, não tá Então vamos estruturar aqui dentro, vamos fazer as coisas andarem aqui dentro da maneira correta, da maneira como tem que ser, da maneira que a gente entende que tem que ser, para depois a gente jogar isso numa rede social, que é o que a gente fez. Então, de 2021 até 2024, uma estruturação interna. Estruturaram só. Uma estruturação interna, tá? Processos, forma de trabalho, alinhar a equipe. Para daí, tá tudo rodando, tá tudo legal. Tudo assim que eu falo, nunca tá tudo, né? Sempre tem alguma coisinha para melhorar. Mas assim, tá num legal, beleza, vamos começar a fazer. Fizemos uma
uma consultoria com o pessoal do Einstein, de planejamento estratégico. Eles pontuaram essa questão do marketing. Falaram, vocês têm que trabalhar marketing, entendeu? Vocês trabalham muito bem essa parte técnica, mas está faltando vocês exporem isso. Vocês sabem fazer o trabalho de vocês, agora vocês têm que mostrar para o público. E aí foi em 2024 a gente começou a estruturar, sentou eu e o Roberto, conversamos, fizemos um planejamento estratégico para marketing também. Legal. Então, assim, não vamos entrar e fazer o que todo mundo está fazendo, do jeito que todo mundo faz, que é fazer as postagens lá e não ter um entendimento do que eu quero no futuro, um objetivo disso no futuro. Onde eu quero chegar. Então, a gente foi até com o André, que veio aqui no podcast de vocês, ele fez para a gente ali um trabalho de planejamento, entender um pouquinho da marca, entender um pouquinho da questão do próprio atendimento, fez cliente oculto, foi muito legal, tivemos um feedback muito positivo desse cliente oculto que ele fez. Então, tudo isso foi dando ânimos. E aí, no começo do ano, a gente fechou com vocês para fazerem toda a gestão dessa parte de marca, né? Então, esse foi o contexto. E agora que a gente está fazendo isso. Então, você me pergunta dados, às vezes, de Instagram, não tenho. E é algo que a gente vai ter que começar a captar. Sim. Né? Até para a gente é difícil estar se expondo dessa maneira. Eu e o Roberto, a gente nunca... primeiro vídeo que foram fazer lá na clínica, foram gravar, fazer o vídeo institucional, cara, para a gente aquilo ali é totalmente... Duro. Atípico. Duro. Não, é duro, dói. Quebrar essa barreira é muito... Dói. Isso é muito Você fala, tem que começar a falar... é uma coisa, falar para a câmera... Isso. É totalmente... Ela é muito mais... Intimidadora. E a gente percebe que nem no seu exemplo, você mandou um vídeo que você estava falando, não vou me recordar o que era, mas a gente percebia, era nítido quando você olhava e falava para a câmera, que você mudava a expressão, você ficava sério, porque você ficava concentrado naquilo que você estava preocupado naquilo que você estava falando. Finge que você não está aí. Não, ele errava, era engraçado, porque ele errava, a fisionomia dele mudava de novo. Ele voltava a sorrir, fazia piada com as meninas, brincava e tal, de repente ia falar para a câmera... Mudava, cara. Isso mesmo. A câmera é muito intimista. Não, e vocês tocaram num ponto, porque quando a gente foi fazer o vídeo institucional lá, né, e a repercussão foi muito grande, né? Hoje, a gente, estava olhando semana passada, tem 12 mil visualizações, né? Num curto espaço de tempo, a gente está falando que o vídeo foi mês retrasado, né? Mês passado, praticamente. Curto espaço de tempo para uma marca que não tinha um Instagram... bombando. E vem dentro do planejamento, né? Porque vocês têm uma autoridade muito grande, muito forte, tem o cuidado no off e a gente precisava trazer esse cuidado pro on. E aí fica até um elogio, porque o Felipe, principalmente o Roberto, está entrando mais agora dentro do negócio do marketing também, mas sempre falou só, cuidado, não precisa ser aquele negócio, né? Porque, é assim que a gente faz. E aí teve uma coisa que me marcou muito, porque a primeira vez que eu fui lá, entra muito no lado que você falou da recepcionista. A recepcionista me tratou como se me conhecesse, né? Eu falei, nossa, aí beleza. Eu falei, ela devia estar num dia bom, né? Fui lá de novo. E, né, tudo para trabalhar. Não tô falando nem como cliente, né? Imagina, cliente. A outra me atendeu da mesma forma. Eu falei, pô, aqui tem alguma coisa, né? Tem algum processo e funciona. Né? E vem muito de acordo com o que vocês fazem. Então, eu até queria que vocês contassem algum tipo de case, alguma coisa... Teve alguma coisa que deu errado nesse, né, algum case, alguma coisa nesse sentido? Fala assim, isso aqui a gente não faz mais, né? E sei que às vezes acaba acontecendo. Sempre tem alguma coisa que tem que ajustar. Algum engraçado, né? Vai. De memória, assim... que você é que assim, quando você vai montar a equipe, às vezes na contratação você não consegue selecionar... pessoa que vai se enquadrar naquilo que você precisa no dia a dia, naquele momento, naquele dia de trabalho. E isso para a gente no começo foi muito difícil de lidar, porque a questão de gestão de pessoas, de lidar com as pessoas no dia a dia era muito complicado, porque a gente tinha que gerir a clínica e acabar fazendo todo o resto, porque a gente estava no front do negócio. Então, atendendo lá 20, 30 pacientes, operando mais tantos pacientes por dia, ainda assim gerindo. E aí, às vezes, a gente acabava falhando um pouco nisso, né? E deixava muito na mão das pessoas, que achando que essas pessoas já deveriam saber aquilo que estavam fazendo ali dentro, quando a gente não tinha ensinado a fazer da forma que a gente gostaria que fizessem. Exatamente. E aí tivemos alguns
problemas em relação à recepção, que vocês elogiaram recentemente, até a gente conseguir chegar no que a gente está hoje, né? Então, a gente teve, sim, alguns problemas lá dentro. É muito legal a questão da cultura organizacional, tá? E o quanto que ela é importante isso. Você trouxe isso da multinacional, né? Trouxe isso da multinacional e da administração. Com tá? certeza. Então, assim, você implementar uma cultura dentro da empresa não é algo fácil. É algo difícil e é algo que leva tempo também, né? Às vezes a gente quer as coisas no imediatismo, né? Então, montei a empresa aqui, eu quero que seja tudo assim. Não vai ser, cara. Você trabalha com ser humano. O ser humano, ele tem as vertentes e as variáveis de cada um. Criação, jeito de fazer, jeito de tudo. Dia bom, dia ruim. Tudo. A gente, quando montou a empresa, a gente conversei com o Roberto, falei, tem uma secretária que é a Eli, eu falei, que trabalhou com a gente há muito tempo, está na área da veterinária faz muitos anos, e é uma pessoa que eu gosto muito, tanto da pessoa quanto da forma de trabalhar. Eu falei, a Eli tem que ser a nossa secretária, entendeu? Então, esse diferencial já foi muito importante, trazer a Eli para dentro da empresa. Por quê? Porque a gente conhece a pessoa e sabe como que ela pensa, sabe como que ela trabalha, sabe a forma como ela faz. E é muito semelhante àquilo que a gente já faz. Então, eu já trago uma pessoa que tem uma cultura semelhante à nossa. Isso já ajuda bastante. A hora que você traz outras, a gente viu, uma só não dá, preciso de duas. Duas só não dá, preciso de 3. E aí é onde começam os conflitos, né? Porque daí você tem uma pessoa que você tem uma confiança, entra outra que às vezes muda e pensa diferente, e aí as coisas vão... Só que daí é a coisa do empreendedorismo, é o erro e acerto. Vem trazendo uma, sai outra, coloca uma, coloca outra, coloca não sei o quê. O famoso teste AB, né? Testando, tem que testar. E hoje a gente chegou numa situação que as 3 que a gente tem, a Brenda, a Lavínia e a Eli, elas conseguem trabalhar de uma maneira harmoniosa e entenderam a situação. E eu tinha uma coisa comigo que era assim, não, eu preciso de uma pessoa que tenha de 35 a 50 anos. Porque é a nossa geração. Então, se é a nossa geração... É mais fácil, pensa parecido. Pensa parecido. Errei, mas errei a milhões. Entendeu? Longe. Aí veio uma de 19 e uma de 20. Cara, que tem a mesma responsabilidade que a gente tem, com o mesmo tipo de pensamento, que coloca-se, agarra, veste a camisa. Aí você fala assim, cara, não é a geração, é a pessoa, é a criação, é a forma como que ela pensa. E aí a gente entra na questão da gestão de pessoas, né? O que é tão difícil, que é tão complexo de fazer. Mas dentro de uma cultura... as coisas vão se encaixando, as coisas vão se moldando. Porque se chega uma pessoa que pensa diferente ou que faz diferente e está muito antagonista, aquela pessoa ela já não se sente bem e ela pede para sair. Ela fica deslocada. Sim, entendeu? Ela fica deslocada dentro do ambiente. Então, assim... Você está vendo que com uma conversa aqui a gente falou de planejamento estratégico, a gente falou de cultura organizacional, de marketing. A gente fala de... E assim, o marketing ele tem que estar... envolvido em tudo isso, né? O marketing não é só eu ficar... Não, eu quero postar alguma coisa que vai viralizar. Entendeu? Não, o marketing é uma... Não é só o bonitinho, né? Não é só o final, que hoje é Instagram, que é foto, que é vídeo, que é não sei o quê. Não, o marketing ele é toda uma construção... Exato. É uma construção daquilo que realmente é a empresa, a essência. A galera acha que o marketing é só propaganda, o marketing é só fazer, se mostrar, pagar alguém para anunciar você. Não, é igual você falou... O marketing está inserido na cultura da empresa, ele tem que estar lá dentro. A galera que... os funcionários, os colaboradores têm que estar por dentro do marketing, têm que entender como funciona. Esse direcionamento do atendimento bom, da pessoa ter responsabilidade, da pessoa atender assim, da pessoa atender assado, vocês moldaram, lógico, elas já têm o tino, mas vocês moldaram elas para poder fazer isso. Isso é marketing. Sim. Esse trabalho de você preparar a pessoa é marketing. Então, ela está envolvida, conectado em todas as áreas mesmo, não tem como. E a tua área tem um padrão muito interessante, né? Porque a pessoa pensa em marketing, ela pensa só em publicidade. Então, vamos fazer promoção, né? E a tua área não atua dessa forma, né? Acho que o Felipe falou,
quando eu fui falar com ele, eu falei, prazer, Rafael e tal. A gente não faz promoção, por isso eu tava bem. Eu falei, então tá bom, já entendi. Brincando, meu filho. Mas já ficou claro, porque tá no padrão, tá na cultura, tá na essência. Porque tem todo um cuidado, tem toda uma qualidade, tem todo um processo, tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? E isso é importante a gente falar para as pessoas, porque maioria, vamos pensar nesse sentido, acho que é só postar ali todo dia uma promoção diferente a cada dia e não funciona dessa forma. Ainda mais agora, depois de uma pós-pandemia, né? Não é só isso, né? A pessoa pode aderir a promoções, a campanhas e tudo, mas tem vários outros caminhos. Sim. Vários outros. Isso pega um gatilho no que o Felipe falou, na quantidade de pessoas que estão se formando todo ano, né? Então, o que a gente preza lá dentro da nossa empresa é agregar valor àquilo que a gente faz tão bem no dia a dia. E as pessoas reconhecem isso. Então, da maneira que a gente faz, como a gente consegue passar isso para eles, agrega valor a tal ponto de a grande maioria deles não vai procurar uma segunda opinião. A grande maioria das vezes, né, das pessoas, não vai procurar uma clínica que faça mais barato. Por quê? Entende aquele cuidado que a gente está tendo, entende que a gente trabalha de uma maneira correta, que a gente faz sempre o melhor. E isso faz com que a pessoa faça uma aderência ao nosso serviço lá dentro, né? O que eu tenho em mente, assim, a gente não vende produto. Perfeito. A gente vende serviço. Sim. E serviço é totalmente diferente de produto. Totalmente. Porque produto, assim, eu tenho essa caneca aqui, essa caneca, ela pode ser vermelha, pode ser azul, ela pode ser de tal material de não sei da onde, ela pode ser a térmica, ela pode ser 200 coisas, e aí você vai colocando o valor que você acha que tem que ter, tá? O serviço não. O serviço é eu vendo aquilo que é a minha essência, o meu conhecimento, aquilo que é a minha experiência. Então, não tem como eu fazer promoção, não tem como eu me comparar com o serviço do outro, porque eu não sei o que o outro passou, eu não sei o que o outro tem, eu não sei o que o outro fez. Então, assim, a nossa mentalidade, assim, eu sei o que a gente é, o que a gente tem, o que a gente fez, o que a gente faz. Então, esse é o valor que eu acho justo, tá? Não é nem exorbitante, nem abaixo, eu acho justo, é um valor que eu acho justo. Mas certo? esse posicionamento é justamente que diferencia vocês, é justamente que joga vocês aonde vocês estão. Essa visão de que vocês conseguirem alcançar no mercado, graças ao trabalho e à construção que vocês vêm fazendo, uma situação de que o pessoal, ele justamente não vem procurar um serviço. Ele vem procurar a felicidade do pet dele, ele vem procurar o bem-estar do pet dele. E isso não tem preço. E isso não tem como a pessoa classificar num valor. Então, a gente foge da competição de valor. A gente acaba saindo dessa briga. Porque a pessoa entende que vocês, indiferente do preço que vocês cobram, vocês vão fazer o melhor trabalho possível. Vocês vão entregar aquilo. E é na onde vocês não brigam. E a galera não deixa de atender, não deixa de ir fazer com vocês por causa de valor. E aqui tem até uma situação assim, que a gente sempre fala de marketing, a gente sempre fala só de coisa boa, né? Assim, parece que a empresa é 100%, é ótimo, que a gente... Cara, a gente Disney. mas a gente mexe com saúde. Sim. Então, assim, não é 100% das vezes que a gente acerta, que dá certo, que o tratamento... Que fosse, né? Mas não é, entendeu? E aí é onde que está também o diferencial que eu vejo. É a forma como a gente lida com as coisas quando as coisas dão errado. Transparência. Então, assim, que é uma das que o Roberto acabou de falar, transparente, entendeu? 100% transparente. Não tem rodeio. Não deu certo por causa disso, aconteceu isso. Então, assim, isso é muito importante. Isso é algo que eu sempre falo até pro pessoal lá. Cara, seja transparente. Jogue limpo, jogue a real. E se você for transparente antes de qualquer outra coisa, a pessoa ela vai entender isso. Então, assim, na consulta eu sou transparente. Seu animal pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro, ele pode fazer isso, ele tem essas comorbidades, tudo isso pode acontecer.
entendeu? Então, assim, essa transparência também é algo que faz total diferença quando as coisas não dão da maneira como deveriam ser. Acaba preparando ele, né? Antes a explicação. Antes a explicação. A gente não agradável. Vidas, né? Depois, se você tentar explicar, às vezes soa como desculpa, né? Sim, né? se então, você não fala as situações, você vai dar desculpa depois. Você vai falar, não aconteceu isso por causa disso. Mas você deixar claro lá na frente, antes de começar tudo e tal. Então, isso é algo que a gente preconiza diariamente. Independente se é só atendimento clínico, se é cirúrgico, é desenhar, expor, explicar. Porque a pessoa que está ali do outro lado, muitas vezes, ela não é da área da saúde. Então, explicar de uma forma mais simples, mas de uma maneira que entre e volta na leitura do cliente, para que ela entenda o que está acontecendo com o paciente dela, né? Com o bichinho dela, com o pet dela. E faça esse tratamento de forma correta para que as coisas corram de forma correta. Entende o papel dela, ela consegue compreender o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer, o risco que ela está correndo. A importância do problema, às vezes é um caso que ela julga que é simples em casa, no meu caso, né? Paciente que nunca teve uma lesão de córnea, que é a nossa maior casuística lá. Nem me fala. Fazer um comentário. Aí o tutor chega lá e acha que é uma coisa simples e muitas vezes precisa de uma cirurgia emergencial, né? Aí como passar isso para um tutor que nunca passou por isso na vida, que estava achando que era simplesmente, entre aspas, uma conjuntivite. E aí chega lá, de repente, você dá a notícia que você precisa operar esse paciente hoje, né? Corre fazer exame de sangue, corre fazer exame cardiológico e vai para a cirurgia, porque senão pode perder o olho. Então, essa abordagem, essa maneira que a gente faz de explicar ao tutor, ser transparente, nos ajuda muito, sabe? Agrega valor ao nosso trabalho. A gente fica muito mais tranquilo com isso, que é uma forma que a gente desenvolveu e trabalha, que a gente se sente tranquilo em trabalhar dessa forma e só dessa forma. E o tutor também, acho que acaba comprando essa ideia e tem essa confiança lá dentro da nossa clínica, no nosso trabalho. Vocês desenvolveram um método Atuare Care, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente olha o mercado, né? Vocês já citaram bastante exemplos. Vamos falar que Atuare Care... Vocês compararam muito a questão do Einstein, né? Um Einstein do nosso segmento, vocês são nesse sentido. É porque vocês foram estudar e entender, né? O Felipe tá até rindo aqui, mas... porque é muita prepotência nossa falar que é um Einstein, tá? Porque a gente conheceu o Einstein, né? Então a gente esteve lá dentro. Você foi usar, não é prepotência, você foi estudar algo... Na verdade, assim, é uma busca por referência. Exato. Então, assim, é o que eu conversei com o Roberto. Falei, cara, vamos entender como que é lá. E a hora que você vai lá e conhece do jeito que a gente conheceu ali, a gente entende o porquê que é desse jeito. Tá? Então, tanto na parte administrativa, quanto na parte técnica, quanto na parte de inovação. Então, assim, eles trabalham muito a inovação. Então, é software para ver a posição do paciente dentro do quarto para ver se ele tem risco de queda ou não. Que isso liga um alerta para o enfermeiro geral. É um cuidado. Então, assim, é algo que sai muito fora. Então, assim, é o Einstein? Não estamos nem perto. Não é um mas, assim, mas é o que vocês almejam. Mas é algo que a gente busca. É algo que a gente uma busca. É claro que entra a parte de investimento, parte de financeira, que eles têm muito dinheiro que a gente não tem, entendeu? Nem se compara. Então, né, assim, mas, enfim, é uma busca por alguma coisa que é excelente. Eu acho que ninguém pensou nisso. E você falou um ponto que as pessoas... tudo lindo, bonito, maravilhoso. E quando a gente vai fazer um planejamento de negócio, dependente do segmento, se é marketing, se é venda, se é comercial ou outro tipo de segmento, as pessoas ela tem muito contexto de fazer um planejamento estratégico do que vai dar certo, mas ela tem que fazer também o planejamento do que não vai fazer, do que não vai dar certo. E às vezes acaba passa despercebido. E eu acho que vocês têm essa consciência, porque vocês já sabem, pela experiência, pela vivência, foi buscar um benchmark fora do segmento, mas que no final, né, estamos falando de vidas, né? Então, sim, é a mesma, né, o mesmo segmento. Então, querendo ou não, isso faz toda a diferença. E pensando nesse sentido, se eu tivesse que fazer uma frase assim para Atuare Care, qual seria? Pode escrevê-la. Cara, isso é difícil de fazer. Porque é difícil traduzir muitas coisas em uma frase, né? Mas eu acho que vai pro nome da Atuare, né? Realizar cuidados. Entendeu? É isso que a gente faz.
Que é o grande diferencial de vocês. Só uma observação, não é prepotência, cara, é saber o que você pode oferecer para o público, porque você foi atrás. A gente não está se comparando ao Einstein, não, mas ele é a sua referência, é Sim. aquilo que você busca. Então, eu acho que não é nem prepotência, é porque vocês são foda mesmo, vocês conseguiram, vocês foram atrás, vocês fizeram acontecer, não é à toa que vocês são referências, cara. Eu acho que vocês estão muito bem e eu acredito aí que se achar um investidor certo, que eu acho que é só questão do investidor aí, nessa situação aí. Vocês conseguem chegar lá. Fala com o McDonald's. Não é o McDonald's. Você falou alguma coisa aqui, mas eu acho que tem assim, primeiro a gente tem que agradecer pela nossa criação. Então, assim, tanto a família do Roberto quanto a minha família, a forma como a gente foi criado é o que traz um pouquinho da forma como a gente é, né? Esse feeling, dessa essência, né? Dessa Então, essência. assim, a gente tem que agradecer muito aos nossos pais, a tudo que eles entregaram pra gente, o exemplo que eles foram e são também. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas que estiveram conosco na jornada da veterinária, desde a faculdade, professores que foram orientando, o Luquinhas, o Alexandre comigo lá na faculdade, foram dando orientação para o que a gente faz hoje, né? As clínicas que a gente trabalhou aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, em especial ao pessoal da Endovet, que a gente trabalhou muito tempo aqui dentro. As outras clínicas a gente presta serviço. Tudo isso vai construindo e vai moldando a pessoa que a gente é, né? Então, a gente tem que agradecer muito a todas essas pessoas, porque fizeram e fazem o diferencial no que a gente faz hoje. Com um tijolinho ali na... E aqui eu entro também com outra questão, que aí é uma questão espiritual, que eu acho que vem da minha parte, do Roberto também, Deus em cima de tudo isso, tá? Então, ele colocando as pessoas certas, ele nos colocando no momento certo, ele nos dando todo um direcionamento também, que eu acho que é muito importante, e que é o essencial para mim, como pessoa. Você que foi, mas ele te mostrou o caminho. Isso aí. Né? E agora chegou a hora É uma surpresa pra eles, né? Eles não sabem do game... Da gamificação, dos galos da revolução. Galos da revolução. Você não vai fugir não, Felipe. Joguinho. Vamos lá, se é presa, você quer que eu falo? É bem simples, tá, pessoal? A gente vai falar uma palavra e você define com uma outra palavra. Você responde essa palavra com uma outra palavra. Tá. E aí, eu vou fazer uma para cada um, o Samir vai fazer uma para cada um e vocês têm o direito de retorno. A gente vai dar o direito, né? Senão Tá fica... bom. Fica chato. Esse eu vou pegar, esse eu fica vou pegar. chato. Aí fica uma para começar, Samir. Paixão. Uma palavra só? Uma palavra só. Pet. Ele roubou a sua, pode falar. Que você tava pensando. Pode falar que ele roubou a sua. Ele foi mais colocar rápido. veterinária, vai. Profissão, né? Profissão. Hobby. No momento, futebol. Tênis. Os dois esportes, que legal, cara. Vai aí, Rafinha, agora é sua vez. Recepcionista. Não dá para uma palavra. Eli, Brenda e Lavínia. Elas são o coração da clínica, eu acho. Coração. Essência também é outra Essência. palavra aqui. Define bem. Einstein. Referência. Puta, hein? Ele roubou a sua agora. Benchmark. A gente almeja. Algo a ser buscado, né? Um objetivo. Objetivo. Podem escolha um de nós e faça uma pergunta para uma palavra para cada um de nós aqui. Pode começar. Atuari Care. Cuidado. Atenção. A veterinária. Um caminho. Referência.
Ele já foi lá na toalha. Já viu buscou, já. Mas exatamente. Na veterinária já foi. Já fez o planejamento de negócio de 2 anos aqui. O cara foi 2 anos, ele já mandou a referência. Não, mas a gamificação, a gente sempre faz aqui, e acho que é importante porque faz a gente repensar e pensar em algumas palavras, porque acaba entrando muito naquele modelo que a gente estava conversando, negócio despercebido, né? E eu ia até jogar Seus Pais, mas aí ia ficar muito fácil, né? Para os dois, né? E a gente sabe que essa parte espiritual é muito importante. E a gente deixa isso claro para todos os nossos clientes também e deixa para as pessoas que estão vindo, que estão chegando, estão começando agora, né? Essa nova geração ou geração antiga, que seja, né? E a Tuari Care, a gente não tratou esse ponto aqui, mas ela tem uma parte de higienização muito alta também, porque você entra lá, tá sempre muito limpo, né? Então, não é só no cuidado espiritual ali, no sentimental, na emoção, mas também no físico, né? Isso, queira ou não, faz toda a diferença. Você entra lá e fala, nossa, parece que eu tô em casa. E isso é um grande diferencial de vocês. E não era para ser um diferencial, né, gente? Seria o mínimo óbvio, das, né? o mínimo das clínicas. É muito limpo. Que é excepcional, né? E eu já entrei em algumas aqui que eu vou te falar que você cai de costas. E aí eu tenho que botar mais uma colaboradora que é a Nancy, né? Que faz toda a parte de limpeza de vocês ali. E assim, eu falo pro Roberto, a gente achou uma pessoa excepcional. E isso é difícil, né, cara? E é muito difícil, principalmente na área que ela... Da limpeza, exato. É muito então, difícil. assim, é uma pessoa que eu falo, ela não falta. Ela nunca faltou. Nunca atrasou, ela chega no horário certo, ela vai embora no horário certo. E aí é onde eu falo assim, é Deus ouvindo nossas orações, porque foi uma das áreas que a gente mais teve problema, mais teve dificuldade. E aí as coisas vão se encontrando, as coisas vão acontecendo e a gente tem só que agradecer. Né? Mas é o caminho. É isso, meninos. Obrigado. Muito obrigado. Pelo tempo e atenção aí. Foi ótimo bate-papo. Não dá bola porque a gente fala muita besteira. A gente cacareja bastante, né? E não vou cacarejar dessa vez. Não vem não, Rafa. Não vou. Mas sem gritar. Ainda né? não. Uma revolução. Né? Fala alto sem precisar aumentar o tom da voz, né? Fala para todos. E a gente que agradece aí também a oportunidade, agradece, né, a nossa parceria aqui. Com certeza, a oportunidade que vocês deram pra gente. A gente aprende muito com vocês, né? E acho que tem muita coisa aí para acontecer aí que vai acontecer. Vamos que vão. Valeu. A gente agradece também, agradeço o serviço de vocês também. Opa. Tá? A gente já usou muitos serviços de muitas coisas. Então, quando a gente vê um profissionalismo, quando a gente vê uma maneira profissional, correta, organizada de trabalhar, isso também faz a diferença também. Obrigado. Tá? Então, eu tenho que agradecer vocês aí também. A gente tem todo um processo ali dessa questão do marketing que é bem organizado, que vocês montaram. E a gente vê também que vocês têm uma história por trás, que tem um planejamento, que tem toda uma forma de fazer também. E a gente tenta fazer o mais planejado possível. A gente sabe o tanto que isso é difícil, né, Rafa? Mas a gente tenta. E na área de marketing é muito difícil ter isso, né? E é um feedback que eu estou dando para vocês. Isso me chama a atenção. Isso é maravilhoso, a gente agradece demais. É muito bom saber desse reconhecimento. Ficou bacana, caramba. Obrigado mesmo. Legal o bate-papo, apesar de ser a primeira vez, né? Acho que foi bem legal. Obrigado mais uma vez e vamos embora que agora a gente tem que trabalhar. Tem cirurgia esperando a gente. Tem muito. É isso, pessoal. A gente agradece então aqui mais um episódio, né, do Galos da Revolução. Galos da Revolução. Acompanha a gente lá no YouTube e no Spotify também. Toda quinta-feira, a partir das 7 da manhã, já tá liberado para você episódio. Amanhã tem episódio novo, hein? Vai lá dar uma olhada. E o nosso Instagram? @d4iu.oficial? D4.oficial. É sem o IU, verdade. Desculpa, gente. É muita coisa pra pensar. Diz que ele é o design. Né? Por isso. Mas é por isso que eu não lembro. Quem é designer vai me entender. Viu, Felipe? Quem é designer vai me entender. É por isso que eu não lembro, porque eu sou designer. E da Tuari Care, meninos? @TuariCare. Boa. Então é @d4.oficial e @atuaricare. Sigam lá, né? Siga lá os dois, gente. Faz favor pra gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.